Então vamos lá. Eu estava conversando com... É engraçado, agora tem um monte de amigo meu que fica me ligando ou manda mensagem para o WhatsApp perguntando assim, papo espírita, né? Ou fica assim, por que o mundo está nisso? Por que a gente está nesse negócio? Por que está passando por isso? Por que não sei o que, não sei o que? E eu já falei umas vezes disso que a gente já conversou e ficou na minha cabeça uma coisa que também conversei com outro amigo meu hoje, que é o lance da evolução. A gente sabe que a gente está no mundo para evoluir, todo mundo, tudo, não todo mundo, né? Tudo evolui, né? Evolução quer dizer mudança, né? Então você sempre evolui, a gente está sempre crescendo como ser humano, como espírito, pode ser ideia de bicho vira planta, quer dizer, planta vira bicho, bicho vira gente, e por aí vai. E aí, de novo, que a gente está abordando muito, eu adorei aquela palestra da Mônica, a última que ela falou, de a gente ficar em casa, e o lance do toque, que vai ter o prefixo re, né? Vai entrar muito na nossa vida, refazer, retocar, reconectar, um monte, e é verdade, isso ficou na minha cabeça. Mas aí, assim, um amigo meu perguntou hoje o seguinte: por que a gente está sofrendo a pandemia se a gente não fez nada para merecer isso? Eu falei, então, isso hoje de manhã no WhatsApp. Eu falei, então, primeira coisa, quem falou que a gente não fez nada? Né? É aquela coisa de você olhar um camarada hoje em dia, tudo bem que a gente pode trabalhar para melhorar a vida de todo mundo, mas você olhar para um camarada hoje em dia pobre, olha para um outro cara rico, à primeira vista, para quem não tem o nosso conhecimento de vida espiritual, ou que não crê, aí você fala o quê? Alguma coisa está muito errada porque Deus é injusto. Deus é injusto. Mas a gente sabe que o cara que é pobre hoje é pobre por uma razão, que deve ser o meu caso, né? E o cara que é rico hoje também é rico por alguma outra razão, que a gente não sabe qual é que é. Então, analisar só friamente não dá. E tudo isso faz com que a gente encarne ou reencarne num lugar que vai melhor possibilitar esse nosso crescimento espiritual, perto daquelas pessoas que a gente já tem, já traz como afins, né, como pessoas conhecidas nossas de outras encarnações, que vão se transformar em novos familiares, amigos, colegas de trabalho, esse lugar de trabalho que a gente tem, que é o centro, que é a creche, que é um outro lugar de uma reunião espiritual de espíritos mais afins, esse tipo de coisa. E aí você fala, mas como é que você então evolui? Por que você tem tanta discrepância entre uma coisa e outra? Né? Eu já falei mais de uma vez que eu acredito, não só eu acredito, tem, né? Porque é muito... Da mesma forma que você tem o rico e o pobre, inteligente e menos inteligente, que nem eu falo, é uma sacanagem. Por que existe Deus, por que existe Beethoven e existe o Zeca? É uma sacanagem comigo, né? Por que eu não posso ser igual a Beethoven? Porque não deu. Eu não cheguei nesse nível de evolução ainda. Mas o que coloca... Se a gente é colocado na mesma casa, depois do mesmo trabalho, depois você procura um lugar espiritual que você possa ancorar, né, as suas angústias, você pode falar, você pode procurar um alento espiritual, um alento para o dia a dia. Vocês já pararam para pensar, então, que a gente está encarnando na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, para compartilhar experiências e, por que não, compartilhar karmas coletivos? Eu tenho certeza que os países carregam karmas coletivos. Se você, já cansei de falar desse livro, mas se você de novo der uma olhada lá no A Caminho da Luz, a Alemanha do final do século XIX para o XX era como se fosse uma reencarnação de Esparta. Que Esparta, na Grécia Antiga, não fez nada a não ser um Estado-nação guerreiro que queria guerrear, enquanto Atenas criou democracia, arte, filosofia, teatro, as duas no mesmo espaço, quase no mesmo espaço geográfico. As duas eram cidades-estados gregas, e Esparta não contribuiu para absolutamente nada em termos de crescimento humano. Ao passo que Atenas foi lá, que tinha Platão, Sócrates, Aristóteles, todo mundo, né? Estava lá, todo mundo nasceu naquele lugar. Então, tudo que você tem até hoje discutido de novo, democracia, filosofia, república, né? Ágora, dialética, o cara veio da Grécia Antiga. Então a gente, sim,
carrega um karma. De novo, que já falei, por que eu vou nascer, ou um camarada vai nascer assim, Serra Leoa, Sudão do Sul, que é para ter assim, contato com ebola, e um outro camarada nasce lá em Vancouver, no Canadá, ou nasce na Suécia ou na Finlândia. Esse cara não vai passar por uma série de privações que o outro camarada que nasceu lá em Sudão do Norte, Sudão do Sul, vai passar. E é isso que eu queria que vocês verificassem comigo aqui. Ó. Esse carinha aqui, ó, Maslow, foi um psicólogo americano, nasceu no começo do século XX, morreu em 1970, Abraham Maslow. E ele criou uma coisa muito interessante que a gente pode tentar se localizar enquanto crescimento, tanto material, quanto no final das coisas lá espiritual. Olha aqui, ele criou uma pirâmide, né? A pirâmide de Maslow. Isso é muito interessante, porque são cinco, eu ia falar 5 steps, ó, são 5 degraus. O primeiro degrau só se refere à fisiologia. Isso quer dizer o quê? A sobrevivência do ser. É um cara que nasceu... Lembra da gente, quando era homem das cavernas? Lembra daquilo? A gente ficava no máximo nesses 2 aqui. Porque você acordava, tinha que sair para caçar, coletar comida, ver se não ia ser comido por um tigre dente de sabre. Se você quebrasse um braço, você estava morto. Se sua mulher tivesse dando à luz a sua terceiro filho, que era cria, tinha que se preocupar para ver se o bebê não ia ser comido por outra coisa. Então você estava aqui na sobrevivência. Infelizmente, lógico que ninguém tem que correr de leão hoje em dia. Talvez em algum lugar lá da África, eu não sei. Mas tem gente que ainda está batalhando pela sobrevivência. Porque a fisiologia é o quê? Respirar, comer, dormir, a saúde física, né? Essa coisa toda. Então, você se manter vivo. E a gente sabe, tem lugares no Brasil, lugares no mundo, que o pessoal está aqui. Se você pegar, por exemplo, alguns lugares do Haiti, o Haiti é uma nação paupérrima, né? Aí lá em 2004, eu acho, teve aquele terremoto que o lugar já era um lugar horroroso. Aí você olha para o Haiti, ainda hoje, 15 anos depois do terremoto, todo lugar parece um grande terreno baldio. Poucas coisas se reergueram. Então tem gente ainda nesse lugar aqui. Por que eles estão encarnando lá? Deus sabe. Só Deus sabe. Né? A gente não está aqui, graças a Deus, já passamos isso aqui. Nós, pelo menos aqui nós que estamos falando aqui, né? Ou pelo menos daqui da região que a gente mora, a galera já passou da sobrevivência. Então, esse tipo de karma eu não tenho mais que carregar. O próximo passo para ele é a segurança. Segurança quer dizer o quê? Meios de você garantir essa sobrevivência. Já passamos por isso? Já. Eu tenho casa, eu tenho roupa, eu tenho salário, eu tenho meu dinheiro, eu sou instruído. Aqui já começa a tirar já um monte de gente, né, do mundo inteiro, né? Embora a maioria de nós, seres humanos, já tenham passado dessa fase, quando você chega em segurança, já tirou. Imagina a galera que mora naquela zona de conflito de Síria, aquele lugar todo. Cara, de uma hora para outra, o cara volta daqui para cá, porque já não tem mais casa, tudo explodiu. A gente não está passando por isso. Por que aquele Oriente Médio é um lugar de guerras assim inacabáveis, o negócio não termina? Deus sabe, né? Aí você sobe mais um pouquinho, você entra na parte de amizade e família. Aqui, quando você já conseguiu sanar, resolveu, você consegue se manter vivo, beleza. Você consegue garantir seus meios de sobrevivência. Você está vivo, você consegue comprar comida, você tem trabalho, pá. Aí você vai pensar em ter um relacionamento amoroso, montar uma família, ter amigos, ter um círculo de amizade mais profunda. A gente pode chegar nessa casa espiritual que a gente está hoje, né? E vamos subindo. Quando você consegue fazer, você parte para a parte de autoestima. Olha só, você sai da parte aqui de sobrevivência, que é mais carnal, né? Uma coisa mais realmente fisiologia, e começa a entrar na parte espiritual, na parte que é psicológica de verdade. Ou seja, eu só vou conseguir construir minha autoestima, autoconfiança,
desenvolver um respeito mútuo com o outro, querer que o outro me respeite, respeitar o outro, se eu não tiver que me preocupar com isso aqui, é lógico que eu sempre tenho que me preocupar, não vou me matar, ou não tá nem para minha mulher, para meu filho, não é isso. Mas eu não tenho que me preocupar com a construção disso mais, que eu já construí isso. E você parte mais um pouco para cima, aí você vem só na pura parte psicológica, mental, que é a realização pessoal. É a parte que você vai falar, cara, daqui para baixo eu consigo fazer tudo. O que envolve a realização pessoal? Projeto, trabalho novo, solução de problemas, criatividade, né? Novas conexões, novas amizades, novos projetos. E quem consegue chegar aqui? Quantos por cento da população realmente do Brasil aqui, tem condição de fazer isso aqui de verdade? Quantos por cento do mundo, se você for pegar ainda, infelizmente, populações inteiras de um continente como a África, vários países que foram desmantelados pela Europa lá no meio do século XIX, estão aqui ainda, né? Estão aqui. E agora, quando a gente acha que está aqui, vem uma pandemia que, de novo, né? Não é uma doença altamente letal. Mas qual que é o grande problema? É eu ficar doente e não conseguir ter cuidado porque está lotado. Aí eu paro aqui de novo. Então o cara que estava aqui em cima caiu aqui para baixo. Se bobear para o primeiro nível. Tem um amigo meu que é do Acre. Acreditem, ele é do Acre e é músico. Ele tem um amigo que pegou a Covid-19. Com mais um monte de agravante. O cara já teve pneumonia, o cara é obeso, tem um monte de problema. Tem em Rio Branco, capital do Acre, você tem pronto-socorro do SUS. Pronto-socorro. Não é que você tem um hospital de infantil. Não, você tem pronto-socorro do SUS para todo mundo. Então, enquanto no bairro aqui entre Cambuci e Aclimação eu tenho 5, 10, 15, numa cidade inteira eu tenho Então pode ser um cara que está com grana, sem grana, inteligente ou não, pode achar que está aqui. Ele vai pegar uma coisa que nem que tenha grana, ele vai parar aqui. Porque, de novo, a doença não é altamente letal. Você está com, sei lá, 150 mil casos no Brasil, sei lá, quase 300 mil, e morreram 25 mil. Eu sei que estatística é uma coisa horrorosa, porque é muito fria, porque cada um desses é uma família que perdeu alguém muito querido. Né? Então, olhar só para um gráfico é uma coisa muito fria, mas é menos de 10%. Agora, qual o problema disso tudo? Você pode estar aqui, milionário, peguei Covid e eu fui para o Einstein. Se tiver tudo lotado, vai ser você milionário e um outro milionário disputando no mesmo leito. Sabe o que acontece quando acontece isso, seja no Einstein, seja no SUS? Qual que é o protocolo internacional de saúde? O mais velho é tirado do socorro e coloca o mais novo. Então o mais velho vai morrer primeiro. Se tiver que escolher entre 2 pacientes para cuidar, o protocolo internacional de saúde dita que você dê mais chance de vida a quem tem mais vida pela frente. É mega cruel. É muito pesado. Mas, de novo, você cai daqui para cá. E aí volta naquilo que eu abri ali a nossa conversa, que meu amigo me perguntou. Eu acho que eu tenho até, não sei se eu vou ter aqui agora no WhatsApp, mas é que eu vou apagando as coisas, eu já apaguei aqui, mas ele me perguntou isso aí, por que a gente está pagando por uma pandemia que a gente não criou? Tipo assim, se a pandemia foi criada na China porque comeu morcego com pangolim, seja lá o que os caras comeram, ninguém sabe se isso é verdade, mas por quê? Então, será que realmente a gente não tem que dar uma chacoalhada para fazer, que nem a Mônica falou, dar uma repensada, retomar alguns rumos, para saber que se uma vez que você chega aqui, você pode ignorar todo o resto de todo mundo? Que esse que é o grande lance do crescimento espiritual, né? Esse que é o grande lance do crescimento espiritual, porque você não cresce sozinho. E era outro ponto que eu queria chegar, porque todo o processo de crescimento espiritual, eu coloquei aqui provas coletivas, eu sei que está muito aula, mas assim eu consigo olhar e não me perco.
Eu coloquei aqui, ó, a evolução individual versus conjunta. Por quê? E hoje também estava conversando com outro amigo meu muito querido, que estava assim, poxa, eu estou querendo mudar, estou querendo melhorar, estou querendo não sei o quê, mas eu sinto muita angústia. Quando é que esses pensamentos, quando é que eu vou ficar livre, por exemplo, como é que eu vou dizer assim, como é que eu vou ficar livre do meu passado? Você não vai ficar livre do seu passado é você. Só que você pode aceitar aquilo que você fez de errado, que você considera errado, botar uma pedra em cima do assunto, pedir desculpa para quem você tem que pedir desculpas e seguir adiante. E onde está o pulo do gato aí? Porque quando você aceita que você tem um problema, você dá um passo em direção à solução desse problema. E como também disse para esse meu amigo outro dia, cara, se você acha que você tem um problema que é insolucionável, ele já está solucionado. Porque como não dá para solucionar, pronto, deixa de lado e chama o próximo. Inclusive, esse último ponto aqui, ó, solução de problemas. Só quem tem uma estrutura mental, espiritual, seja lá o que for, mais elevada, consegue também ponderar e de uma hora para outra, mesmo que seja meio perdido, racionalizar o que você fez de certo e errado durante a sua vida inteira e começar a querer ajustar e, como disse a Mônica, a reajustar, a retraçar essa rota. Porque como disse lá o nosso querido Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar de novo e fazer um novo fim. Então é hora do recomeço. E por que eu coloquei aqui a evolução individual e conjunta? Vou dar 30 segundos para vocês pensarem, que aí eu vou falar para vocês estão na mesma sintonia aqui. Tipo assim, captei vossa mensagem, amado mestre. Por que eu coloquei a evolução? Você tem a individual versus ou junto ali, conjunta. Qual que é mais importante? Se eu estou falando aqui de karma coletivo, se eu estou falando de pirâmide de Maslow, se eu estou falando da minha evolução e a minha preocupação com todo o resto. Então é o seguinte, a sua caminhada na sua caminhada, desculpa, errei aqui a preposição. Na sua caminhada em direção lá ao topo da montanha, a sua evolução, o trabalho, o esforço é pessoal. Amigão, quem vai ter que carregar o saco de pedra que tem lá o seu nome é você, brother. Não sou eu, não é sua mãe, não é seu pai, não é seu colega, não é seu irmão, bicho. Nem a sua esposa. É você que vai carregar aquele saco de lixo. Está escrito assim, ó, Zeca. Então, aquele saco de lixo de entulho está escrito Zeca, sou eu que vou carregar. E por que, então, a coletiva? Porque uma vez que eu consigo ir me livrando, levando esse lixo embora que está em mim, eu consigo olhar para as outras pessoas e praticar o bem em direção a elas. Quem sabe até com algum tipo de exemplo, palavra ou até esforço físico, quem sabe eu até, né, se a misericórdia divina achar que assim deve ser, eu posso ajudar esse irmão querido a carregar um pouco do fardo dele. Então, o trabalho da minha evolução é individual, mas o crescimento da comunidade é coletivo. Porque eu não posso me isolar numa montanha, ficar lá pensando na vida, rezando o dia inteiro e sem fazer nada em prol de ninguém, que eu não vou estar crescendo para lugar nenhum. Eu vou passar uma existência inteira falando, debatendo sobre Deus, rezando, orando, e quando acabar a minha encarnação eu vou estar exatamente no mesmo lugar. Porque por mais que eu estude, por mais que eu aprenda, por mais que eu me encha de erudição, se eu não conseguir dividir isso com o próximo, para ajudar, para de repente dar a mão, para levantar o cara que caiu, para ensinar o cara aquilo que ele não sabe, que toda vez que você ensina, você aprende alguma coisa e vice-versa. Não existe só, né? Para quem faz de coração, né? E seja lá o que for, pode ser professor, pode ser uma cozinha, pode ser um exemplo de humanidade. Quando você ensina, você aprende, porque se você vai fazer de verdade, você observa aquilo que você está ensinando, observa qual é a reação daquela pessoa que aceita esse seu ensinamento,
ou aquele seu exemplo, e se você for bem inteligente, você vai aprender com isso também. Então, voltando aqui. Então, por que provas coletivas? Porque o Brasil, então, o mundo inteiro, só vai conseguir todo mundo se erguer se depois que eu passar por essa parte da evolução individual e eu conseguir chegar aqui embaixo, aqui em cima, desculpa, eu tenha todos os métodos e tenha toda a racionalidade, espiritualidade, para que eu possa voltar ponto a ponto e tentar ajudar aqueles irmãozinhos que não conseguiram subir essa escada ainda. Vocês conhecem gente, cara, que você vai passar a vida inteira tentando falar e o cara simplesmente fala assim, mano, eu não quero ser ajudado, sabe assim, tá bom como tá. Beleza, cara, você fez sua parte. Agora, gente que vai descer daqui, você é um cara que já tá. Eu tô falando de dinheiro. Dinheiro ajuda, é óbvio, ninguém é imbecil para falar que dinheiro não ajuda. Dinheiro é o óleo que mexe a engrenagem do mundo, né? Você compra remédios, enfim. Mas você vai conseguir descer aqui e falar, vem cá, cara. Ou você fala assim, olha, para mim deu certo porque eu fiz dessa forma. Você quer aproveitar meu exemplo? Ou, de repente, meu exemplo para você não serve. Mas, de repente, serve, então, para que você... eu te ajude a fazer do seu jeito. Mas de uma forma que todo mundo vá conseguir galgar esses degraus. Se todo mundo não estiver junto, agora, de novo, quando é que todo mundo vai poder, né, ir junto? Desde que você parte do princípio que aquela lição de casa que é sua, você fez primeiro, você fez sozinho. Ninguém vai aprender por você. Eu posso ler quantos livros forem, eu posso assistir quantas aulas, eu posso ir a tantas palestras quanto forem, quando couberem na minha existência. Se eu não me propuser a aprender, não vai adiantar nada. Então, de novo, essa pirâmide, Maslow, o nome do cara, vocês podem depois pesquisar, é bem interessante, porque mostra bem aquilo que eu falei. No Acre, o cara está aqui, pegou um bichinho invisível, veio parar aqui. Porque, de novo, porque alguém, em algum lugar, de alguma forma, não fez o que era necessário em termos de governo para poder prover a essa população, que é de uma capital, né? Prover a essa população os recursos de saúde necessários. E a gente sabe que quem desvia dinheiro do público para comprar barco, comprar casa, comprar carro, e acha que está só desviando dinheiro, está esquecendo que na outra ponta, um cara morreu aqui porque faltava leite. Uma criança morreu lá porque faltou leite. O outro morreu um pouco mais para frente porque não pôde estudar e virou bandido e morreu pela polícia. É esse tipo de karma que esses caras lá de cima vão carregar. Por isso que a gente sempre fala, gente, vamos orar pelos nossos governantes. Primeiro que ninguém chegou lá à toa, eles foram votados para estar lá, eles não caíram do céu. Então, de novo, aonde que eu entro no meu karma coletivo? Na hora de votar. Se você vai votar, ai, dane-se, agora eu quero esse porque eu odeio o outro, porque eu não sei o quê, e não está realmente imbuído numa mudança, ou depois você cobrar o cara que você votou por uma mudança efetiva, uma parte desse karma aqui você está carregando. Aí você fala, poxa, mas vou carregar o karma, se o presidente roubou, eu vou ter nele, que culpa eu tenho? Não, culpa do cara roubar, realmente você não tem, não sei. Mas que karma você vai carregar disso aqui? Não sei, cara, de repente você pode reencarnar de novo no Brasil, em vez de reencarnar na Suécia. Que é o meu sonho de consumo, que eu acho que a Suécia é o primeiro mundo do primeiro mundo. Adoraria reencarnar se fosse possível. Tá me ouvindo, né? Bom, na próxima, se eu voltar, é Suécia, tá? Então, assim, individual, na evolução, porque o trabalho é só meu. Só eu posso aprender por mim, só eu vou carregar aquele saco de lixo por mim. E onde ela é coletiva? A hora que eu consigo me livrar desse lixo e passo a ajudar o outro, se não a carregar, a pelo menos a entender que ele tem esse lixo para carregar, o que já é um grande passo. Para a gente poder acabar aqui rapidinho, esse livrinho aqui, ó, do irmão José, do Bachelli, Hora de Transição, fala bem, desse momento assim total, mas fala o seguinte, é nesse capítulo aqui 2, ó, fala mudança. Olha que interessante, toda mudança incomoda e desaloja. Verdade.
Mudança, em essência, é renovação de hábito. Agora, essa parte é boa. Ninguém muda para menos. O que aparentemente muda para menos, apenas voltou ao que era. Ou seja, mas o cara evolui? Não, ele só voltou a ser o que ele era antes de dar um passinho para frente. Ele deu uma caída, tomou um tombo e ficou para trás. Aí tem toda essa parte aqui, que eu não vou falar, mas a parte, esse último parágrafo é interessante. Quando o homem insiste em permanecer em seu conservadorismo tacanho, poderosa alavanca, a dor, entra em ação para deslocá-lo e alterar a sua visão da paisagem moral e intelectual da vida. Como já disse também em algum outro livro do Emmanuel, alguma coisa que eu li, fala assim, a dor é um instrumento dispensável ao crescimento, mas quase nunca dispensado. Porque a gente cisma em não aprender. O ser humano ainda cisma em não aprender pelo amor. Aí, de repente, vem a vida e plau, dá um tabefe na sua cara para você ver que você não é tudo isso que você achava que você era. Então, estamos aí. Semana que vem, a gente começa a sair de casa. Queira Deus que a gente possa, de novo, estar junto. Eu vou fazer o encerramento aqui, porque faltam 5 minutinhos. Aí sobram uns minutinhos para a gente poder conversar. Pegue as suas águas de novo, bota do ladinho aí. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar o pensamento a Jesus, esse irmão de infinita paciência, que, como eu sempre digo, ele está sempre lá de braços abertos, falando assim, vem, irmão, estou te esperando. Cumpre o seu trabalho e vem até aqui. E que de mais a mais a gente possa só agradecer cada momento nesse planeta de expiação e prova, que a gente possa aprender com as provas que estamos passando, sem revolta, sem mágoa, só com resiliência e com muito amor ao próximo. Então, para encerrar essa palestra de hoje, essa conversa de hoje, que eu agradeço imensamente ao meu irmão Jesus, que possamos fazer a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Que assim seja.